Abertura. Fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro, repórter Justiça. Praia litorânea com poucas pessoas e coqueiros. Ilhéus, Bahia, 25 de maio de 2019. 6 anos de relacionamento selados com um sim e um beijo de arrancar suspiros e aplausos. Só que esse final feliz da Ludmilla e do Lucas quase termina de outro jeito. É que às vésperas do casamento eles viram a festa planejada longe da cidade natal correr o risco de acontecer com bem menos convidados do que o esperado. Um dia cancelaram 30 voos, outro dia 100 voos, outro dia... Daqui a pouco acabou. Ludmilla Mendes Espíndola, e, assim, fisioterapeuta. Quando acabou o serviço lá em Ilhéus, não pousava a aeronave mais lá em Ilhéus, aí foi a hora da certeza. E eram 15 dias para o casamento. A data importante para o casal era também um período difícil para uma das maiores companhias aéreas do país. Coincidentemente, na mesma época, a Avianca havia entrado com pedido de recuperação judicial. A notícia pegou todo mundo de surpresa. No desespero, a gente pensou até, vamos adiar, vamos pensar em outra data, vamos ver alguma coisa, porque eu não posso ficar sem esses convidados. Primeiro passo foi providenciar novas passagens para os noivos, claro. Nós tivemos que comprar outra passagem para garantir a nossa ida, porque a gente era, assim, os mais importantes, a gente tinha que estar lá. E a gente, comprando outra passagem, a gente estava dando força para as outras pessoas comprarem outras passagens. Depois, o jeito foi começar um mutirão para encontrar bilhetes num preço em conta. Rolou até uma ajudinha para garantir a presença de alguns convidados. A gente teve que dar uma força, né? Lucas assim, Espíndola Lopes, não empresário. necessariamente bancar, mas pagar e, né, ajudar de uma forma que a pessoa possa parcelar e pagar parcelado pra gente, porque realmente dificultou para todo mundo, né? O pessoal pagou caro numa passagem, não tinha certeza de reembolso e quando foi ver os preços em cima da hora já estava 1.200, 1.300, né? Tipo o dobro do preço. Muitos amigos conseguiram reembolso. É isso, inclusive, o que prevê a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil. Sobre o cancelamento do voo ou interrupção do serviço, o artigo 21 diz que o transportador deve oferecer alternativas ao passageiro, tais quais reacomodação, ressarcimento ou execução do serviço por outra modalidade de transporte. Na falta de um voo direto, teve gente que se virou e foi de ônibus mesmo, de Brasília para o litoral baiano. Só que para 20 convidados ficou inviável, em cima da hora, pagar a mais para viajar. Dificultou bastante, né? Foi com emoção. A gente ficou com muito medo de perder pessoas importantes. Ao mesmo tempo que tinha uma esperança de que ia rolar a passagem, tinha um medo de não rolar, e esse medo foi só aumentando, a esperança diminuindo. O casamento sempre sai muito caro, né? É um investimento, né? Para uma festa, para um momento, e assim, faltar as pessoas mais importantes é complicado, né? Ludmilla e Lucas assinam juntos papel no casamento e se beijam. Ambos estão de branco. Georges é especialista em direito aeronáutico. Explica que os pedidos de recuperação judicial e as falências de companhias aéreas costumam ser complicados. O processo de falência de uma companhia aérea, ela é diferente, ela é especial de qualquer outro tipo de ramo. Afinal de contas, né, a quantidade de pessoas envolvidas de forma imediata é muito grande. E não apenas as pessoas que eventualmente adquiriram passagens ou seus serviços, seu transporte de carga. Nós temos que pensar principalmente em todo o sistema de aviação civil, que ele fica afetado. E será que processos assim não podem ser previstos com uma certa antecedência? Apesar da ANAC, da Agência Nacional de Aviação Civil, ter uma superintendência de regulação econômica, apesar das empresas aéreas sempre terem que passar todos esses dados, né, toda a sua movimentação financeira para a agência, o número de passageiros que atendeu, o volume de passagens que foram vendidos, etc. e tal, o tratamento que se dá ao dinheiro, obviamente, isso daí fica por conta da empresa. E quando a empresa então começa a emitir sinais de que ela não está dando conta de pagar as coisas básicas do seu dia a dia, que seriam as tarifas de navegação, as tarifas de comunicação, a questão das próprias tarifas aeroportuárias, o combustível também, obviamente que isso daí começa a engessar a operação. E engessando a operação, isso pode de repente acender a luz amarela no órgão regulador. O dinheiro, quando acaba, ele acaba de uma vez. E quando o dinheiro acaba, obviamente não adianta você querer tentar manter as operações que são caras, que exigem manutenção
constante. Não é de hoje que companhias aéreas brasileiras passam por esse tipo de situação. Nas últimas décadas, pedidos de recuperação judicial terminaram com a falência de gigantes como a VASP, a Varig e a Transbrasil. A Avianca, por exemplo, foi uma das 13 no mundo a fechar as portas das aeronaves somente este ano. E olha que não era tranca em automático para voar, não. Pedidos de recuperação judicial podem levar anos. Primeiro, a empresa faz o requerimento à Justiça. Se o magistrado entender que as exigências legais foram preenchidas, determina o processamento da recuperação. Caso a empresa tenha a possibilidade de continuar em operação, precisa apresentar um plano para isso e explicar de que forma pretende quitar as dívidas e de onde vai tirar dinheiro. Na sequência, esse plano é apresentado aos credores, que têm que concordar com os termos da recuperação. Caso o plano não seja aprovado, a falência é decretada. Mas se o plano receber o aval dos credores, a recuperação é concedida e a empresa tem que cumprir os termos estabelecidos. Se eles não forem seguidos à risca durante 2 anos, não tem escapatória e a falência é certa. Alto custo operacional e baixa margem de lucro podem levar uma companhia a enfrentar turbulências econômicas. Aquela política de oferecer lanches como um diferencial a longo prazo também pode causar um rombo no bolso das operadoras. Georges Ferreira, sanduíche OAB Goiás. Chega para cada passageiro por R$4, se for um sanduíche muito barato e realmente representar o custo dele, uma empresa que faça 500 voos por dia, que leva 100 passageiros cada voo, uma média, de repente você tem 50 mil sanduíches, fora a aguinha, fora não sei o quê, multiplica por 4, já dá R$200 mil por dia. Então, se você pega R$200 mil e multiplica por 365, você vai ver que a conta vai ficar muito alta para você fazer esse mimo com um passageiro hoje em dia. Fato é que com a saída da Avianca do mercado, restaram menos opções aos consumidores. E muito passageiro percebeu, de uns tempos para cá, aumento nas tarifas para alguns trechos. Isso já é um processo que vem vindo há algum tempo, a gente tem notado. Nícia Nogueira, Eu sou uma professora. viajante frequente, muito frequente, e assim, nos últimos 6 meses tem subido muito. Com certeza aumentou, né, a passagem. Sérgio muito Luiz cara. Figueiredo, Já era professor. cara, né? Aí eles aproveitaram esse gancho para poder aumentar a passagem. Eu acho que, infelizmente, José ainda Araújo, precisamos advogado. ter uma concorrência maior. O que faz baixar preço é a quantidade de oferta no mercado. Nós temos poucas empresas que monopolizam as viagens no país. Sequência de fotos de uma mulher em frente ao Taj Mahal, Índia, na Casa de Ópera de Sydney, Austrália, na Cúpula da Rocha, Jerusalém, nos Lábios Andinos. Na última foto, ela sorri. Atrás, vários balões de ar quente voam no céu. Os cliques foram tirados mundo afora. 31 anos e muita bagagem quando o assunto é voo internacional. A Késia é daquelas que não se cansa de viajar. Já visitou 65 países nos últimos anos. Para ela, é impossível não comparar preços. Às vezes é muito mais barato você viajar para fora do Brasil do que você viajar aqui. Eu dou um exemplo. Késia Silveira, bombeira Eu tinha, militar. amigos em Miami e teve um ano que eu fui diversas vezes. E eu lembro de pagar R$900, R$1.000, São Paulo, Miami, ida e volta. Na época não tinha essa questão da bagagem, super barato. E se eu for voar hoje, por exemplo, São Paulo, Fortaleza, eu não acho uma passagem mais barata que R$1.500. É claro que se eu ficar procurando, às vezes tem uma promoção ou outra, mas a tarifa padrão. Então aqui, assim, é até desanimador, porque muitas vezes as pessoas estão indo mais para fora do que conhecendo o próprio Brasil, por essa questão dos preços das passagens serem muito caras. E por que será que as passagens ainda variam tanto de preço por aqui? O preço da passagem aérea, em primeiro lugar, ela é sempre verificada em relação ao dólar. Georges Ferreira, Tá, o OAB dólar é o Goiás. primeiro componente. Por quê? Porque as peças de uma aeronave, todos os equipamentos, sempre são em dólar. Praticamente nada é fabricado no Brasil. E, obviamente, você importar isso, você imagina, né? O que é a logística de você enfrentar uma Receita Federal no Brasil, para que você traga essas aeronaves. Temos algumas isenções, temos alguns benefícios também, mas, no geral, são muito poucos. Para o consumidor, a dica é a mesma. Quer passagem barata? Pesquisar antes de realizar a compra é sempre bom. Nós, brasileiros, temos o hábito, até porque é mais fácil e menos custoso, Túlio Marques Júnior, de economista. consultar muitos sites de preço de passagem. E esquecemos que algumas empresas de agências de viagem têm acesso privilegiado a essas passagens. Então, vale a pena pesquisar
preço de passagem junto às agências de viagem. Eu já me surpreendi alguma vez que no site tinha um preço e eu consegui comprar por 2/3 daquele preço, mesmo pagando a remuneração da agência de viagem. É uma coisa que a gente deixou de usar, perdeu um pouco o hábito, mas vale a pena você fazer uma pesquisa. Você não tem compromisso. Se o preço não for aquele que você quer, você compra outro. No próximo bloco, a gente continua falando sobre serviços aéreos no país. A repórter Fernanda Tavares vai mostrar a opinião dos passageiros em relação à cobrança de bagagem despachada. E mais, os direitos de quem passou por overbooking e os dramas de quem teve dificuldades para embarcar com animais de estimação. Não saia daí que o Repórter Justiça volta em instantes. Vinheta do programa. No centro, Repórter Justiça. Vinheta do programa. No centro, Repórter Justiça. Avião no céu. Você acompanhou no primeiro bloco do Repórter Justiça como funciona o processo de recuperação judicial de companhias aéreas com dificuldades financeiras. Também viu a história de quem foi prejudicado pelo cancelamento de voos. Agora, vamos conversar sobre bagagens e viagens com pets. Mulher pega cachorro no colo. Fotos em sequência de mulher com chapéu. Faz pose com a estátua. Nas redes sociais, várias fotos e recordações de um período de muita alegria na vida da Maria Isabel. Maria Isabel sorri para a foto. Depois de formada, a jornalista arrumou as malas e partiu rumo a Madrid. Durante alguns meses, estudou bastante em terras espanholas e ganhou um baita conhecimento. Maria Isabel sentada faz pose. Tinha acabado de terminar meu curso de jornalismo na faculdade. Maria Isabel de Matos, sempre quis morar fora, me apareceu a oportunidade de morar na Espanha, então fui na primeira oportunidade. Fui estudar jornalismo espanhol lá. Foi incrível, a gente estuda, a gente conhece as coisas, deu para viajar bastante. Fui com uma mala, voltei com 2, assim, lotadas de coisa. 2 malas cheinhas de lembranças e bem pesadas. Cada uma delas tinha mais de 30 quilos. Para conseguir voltar com tudo, Maria Isabel teve de pagar excesso de bagagem, já que a franquia permitia volumes bem menores. Mas chegando ao Brasil, a jovem percebeu que tinha algo errado. Uma delas chegou com a roda quebrada e a outra nem chegou. A que tinha a maioria dos eletrônicos, então eu estou bem preocupada. Eu fiquei bem chateada com toda a situação, porque eu estava fechando com chave de ouro um ciclo muito importante na minha vida. E aí, quando falta aquela bagagem que tem tantas coisas e também tantas experiências e recordações, que me machucou um pouco. E não foi só eu. Na companhia aérea estava uma fila gigante de pessoas que também tiveram a bagagem extraviada. Maria Isabel notificou a companhia aérea. Um processo foi aberto para descobrir onde a mala extraviada foi parar. Ela aguarda o prazo, que é de 21 dias em casos de voos internacionais, para saber se a bagagem vai mesmo ser devolvida. Eu quero fazer as coisas o mais pacificamente possível, então eu espero que chegue tudo e tudo inteiro, porque tinha muitas garrafas de vinho ali. Então, se quebra, que isso vai ser um transtorno danado, não só pelas garrafas quebradas, mas também por toda a bagunça que vai fazer dentro da mala. Mas eu espero que termine tranquilo, eu não sou de procurar problema nem nada, então se minha mala chega e chega bem, então eu estou feliz. Esta advogada lembra, no entanto, que nem sempre esse prazo é cumprido. Nesse período em que o consumidor ele fica desassistido porque perdeu a mala, perdeu seus objetos pessoais, Vitória Moraes, a advogada, companhia tem que prestar uma assistência material. Mas essa assistência material ela vai ficar de acordo com cada companhia aérea. Então tem que ver quais que são as regras da companhia aérea para esses casos. Não achando a companhia aérea a mala nesse prazo de 7 dias para voos nacionais e 21 dias para voos internacionais, ela tem 7 dias para indenizar o consumidor do extravio da bagagem. Todo cuidado por parte do passageiro é pouco. Para evitar transtorno, o ideal é fazer como a Maria Isabel, que antes de embarcar, tratou de tirar fotos e listar tudo que tinha na mala. Para o consumidor ele se resguardar, é importante que ele sempre faça uma listinha dos itens que estavam dentro das malas, se possível tirar uma foto, fazer uma gravação do que estava dentro da mala, para posteriormente ele poder cobrar da empresa e demonstrar que de fato esses itens estavam dentro da mala que foi extraviada. Mala é colocada em esteira. E por falar em malas, reclamação não falta quando o assunto é o valor cobrado para despachá-las. Loiane de Paula, tem como, policial né? militar. Causa revolta em qualquer pessoa.
Como a gente compra muita passagem, né, e despacha muita bagagem... Júlio Carlos Reis, servidor público. Eu não estou achando vantagem, não. Já pago por uma passagem tão cara. Eric certo? Santos, então acho que deveria voltar à administrador. gratuidade. A alegação das companhias é a de que a cobrança é uma forma de baratear as passagens para os consumidores, que não têm o costume de despachá-las. Mas muitos passageiros sequer notaram reduções no valor final. O que a gente esperava Nícia é Nogueira, professora. Pagando pela bagagem, a passagem ficaria mais barata, e não é o que ocorreu. Foi uma mentira que novamente pregaram na gente. Hoje, cada passageiro pode levar sem custo adicional uma bagagem de mão. Ela tem que estar dentro dos padrões exigidos pela empresa aérea e não pode ter mais de 10 quilos. Passou disso, é preciso desembolsar pelo menos R$ 80, valor que varia de companhia para companhia e permite o despacho de um volume de até 23 quilos. Quem contrata o serviço com antecedência pelo site, aplicativo ou via central telefônica paga um pouco menos. Essa taxa também ela não tem nenhuma previsão legal do que seria abusiva ou não. Mas ficou liberado para as empresas estipularem o preço que elas quiserem, o preço que for conveniente para elas, por uma questão de concorrência entre as empresas, para proporcionar para o consumidor até uma questão de verificar o que é mais barato, o que não é, e a partir disso escolher a companhia aérea que ele quer viajar. Viajar, principalmente nas férias, para muita gente é como realizar um sonho. Muitos passageiros se planejam, pagam prestações para estar com tudo quitado antes do embarque. E isso pensando sempre na viagem perfeita, não é mesmo? Mas infelizmente, o consumidor volta e meia ainda passa por alguns problemas. O overbooking é um deles. Imagina você chegar até aqui e receber a notícia de que o seu voo está cheio e desta vez você não poderá embarcar. E aí, como que fica? Apesar de ser proibida a prática de overbooking, muitas companhias aéreas ainda vendem mais assentos que a própria capacidade das aeronaves. Seria uma possível tentativa de se antecipar a possíveis cancelamentos e desistências dos compradores. Mas, segundo especialistas, esse tipo de abuso tem uma explicação. É que companhia aérea nenhuma quer deixar o avião assim, parado no estacionamento do aeroporto. Vitória Moraes, no caso de advogada. O consumidor ele tem alguns direitos também. Então, o que acontece? Quando a empresa verifica que não está cabendo o quantitativo de consumidores, de passageiros dentro do avião, ele deve primeiramente ofertar de uma forma pacífica para os passageiros se alguém se propõe a pegar um outro voo ou não. E se o consumidor aceitar, ele ainda é ofertado para ele alguns benefícios, como milhas, algum dinheiro, alguma alimentação, alguma coisa diferenciada, porque ele se ofereceu aí em outro voo, em alguma outra situação. Mulher passeia com cachorros. O Repórter Justiça vai contar agora a história da Marina. Marina caminha com seus cães em quadra de Brasília. A professora tem duas cachorrinhas que esbanjam charme, a Belinha e a Maresia. Viajar sem elas, nem pensar. No fim do ano passado, todo mundo embarcou tranquilamente, mas na volta para casa, a companhia aérea informou que as casinhas das cadelas estavam fora dos padrões. Por sorte, Marina teve tempo de ir ao pet mais próximo do aeroporto e conseguiu comprar 2 novas caixas. Ainda bem que deu tempo. Mas, por exemplo, eu deixei a casinha no aeroporto. Marina Ferraz, professora. Para eu trazer a casinha de volta, eu ia ter que despachar, eu ia ter que pagar pelo despacho dessa casinha vazia, que não pesa nem 1,5 kg, entendeu? Então, passei esse incômodo. Tudo que eles pedem, você leva, você leva a carteira de saúde do animal, a autorização do veterinário, né? Que tudo isso gera um custo, não é só o custo da passagem, porque você tem que manter o animal vacinado, você tem que manter o animal limpo, né, saudável, e você ainda chega lá, ainda passa por tudo isso? Não é justo. Mulher com cachorro no colo. Já a Nádia, mãe do Frederico Antônio, nunca teve problemas nas viagens com o bichinho de estimação. Ela faz um checklist, casinha nos padrões das companhias, cartão de vacinação e preenche todos os formulários. Eu não viajaria se ele tivesse que ser despachado. De forma alguma eu poderia viajar. Nádia Caled, ele é dona muito de casa. ruim para ser despachado o cãozinho, porque ele em cima ele fica calminho, ele fica bonzinho, ele fica no pé, a gente põe a caminha no pé e ele fica bem tranquilo. Para viajar com o pet pelo Brasil, o dono deve desembolsar R$ 200.
mas esse valor pode chegar a $250 quando o trecho é internacional. Vale muito a pena, principalmente porque ele já tem mais idade, ele já é um senhor, já tem 10 anos. Então agora ele está diabético, eu não teria coragem de deixar, entendeu? Então assim, ele vem e vai porque ele tem que caminhar, toma remedinho, então é melhor vir mesmo. Vale a pena pelos R$200, vale a pena. Não é uma coisa que faça a gente separar do nosso pet, né? Nádia caminha no aeroporto com o cachorro Frederico Antônio. A gente faz uma pausa e volta em instantes. No próximo bloco, nossa equipe vai falar sobre assistência especial em voos domésticos e internacionais e mostrar como é permissão para que menores de 16 anos viajem. Não saia daí, é daqui a pouco no Repórter Justiça. Vinheta do programa. No centro, Repórter Justiça. Vinheta do programa. No centro, Repórter Justiça. Pessoas despacham malas em aeroporto. No bloco anterior do Repórter Justiça, você viu o que os passageiros devem fazer nos casos de extravio de bagagem. Além disso, mostramos os procedimentos para viajar sem problemas com o pet na cabine do avião. Agora é a vez de falarmos sobre o embarque de menores de idade. Criança segura mala junto de adulto em aeroporto. A Júlia e a Luísa são filhas do Sérgio. As adolescentes passaram as férias na casa da avó no Rio de Janeiro. Para embarcar desacompanhadas, precisaram de autorização. O trâmite foi simples e rápido. Levei a certidão de nascimento delas, a original. A pessoa pegou os dados, preencheu ali. Sérgio Fadu, empresário. E já na mesma hora me deu a autorização para elas viajarem. Me deu 2 vias, né? Elas precisaram levar só uma, me informaram que o documento não ficava retido, era apenas, elas só precisavam mostrar a autorização no momento do embarque. E me disse que não poderia esquecer de forma nenhuma também a identidade, que sem a carteira de identidade elas não poderiam embarcar. A Alessandra também veio do Rio. Em Brasília vai curtir uns dias com a família. Aproveitou e trouxe a sobrinha, Sofia, de 9 anos. O pai da menina providenciou a documentação exigida e autenticou tudo em cartório. Eu nem precisei ir no cartório. Alessandra o pai dela Correia, só pegou dona de meus casa. dados, os números de documentos, levou no cartório. E fez tudo tranquilo. Mulher em autoatendimento no aeroporto. Homem caminha com mala. Movimentação em aeroporto. Jovens entre 16 e 18 anos incompletos podem viajar sozinhos desde que apresentem um documento de identificação. Este ano, a idade mínima para que eles possam viajar sem autorização dos pais mudou. Menores de 16 anos só embarcam sem os responsáveis com autorização da Vara da Infância e da Juventude. Qual o objetivo da lei? Foi reduzir ou eliminar por completo Patrícia o Garrote, número de advogada. crianças e adolescentes desaparecidos, né, no Brasil. Essa lei, ela muda o Estatuto da Criança e do Adolescente no que diz respeito a viagens nacionais. As viagens internacionais continuam a mesma coisa, ou seja, a criança e o adolescente entre 0 e 18 anos tem que ter autorização de ambos os pais para sair do país. O documento deve conter os dados da criança, do responsável legal e também da pessoa que vai recebê-la no aeroporto de destino. Além disso, informações da viagem como a data, o horário, companhia aérea e número do voo são essenciais. Os documentos são sempre os documentos de identificação, uma certidão de nascimento, uma carteira de identidade e a autorização do pai ou do responsável ou do suprimento judicial para você poder embarcar aquela criança desacompanhada ou de um dos genitores ou de ambos os genitores, dependendo se for viagem nacional ou internacional. Nacional, de um dos genitores. Internacional, de ambos os genitores. Pessoas com malas. E mais, crianças entre 5 e 12 anos precisam do serviço de menor desacompanhado. A contratação é obrigatória. Isso significa que, durante o voo, o menor vai ser supervisionado por um funcionário da companhia aérea, que fica com ele do check-in ao momento da entrega ao responsável que estará no destino. Para isso, a cobrança de taxas que variam por trecho. Painel com horários de voos dentro de aeroporto.
outros serviços também são disponibilizados aos passageiros. No momento da compra da passagem, o consumidor deve avisar a companhia aérea sobre possíveis necessidades especiais. Esse comunicado também pode ser feito até 48 horas antes do embarque. Mas se o pedido for de oxigênio, por exemplo, esse aviso deve ser feito até 72 horas antes do voo. Podem pedir esse tipo de assistência os passageiros com deficiência, pessoas acima dos 60 anos, gestantes, lactantes e quem tem criança de colo e os que possuem mobilidade reduzida. Tem algumas que as passagens estão lá atrás, eles colocam à frente. Jocília da Silva Conceição, dona de casa. Desembarque, com eles, para não atrapalhar o voo, para não atrasar. O acompanhante aqui vai me levar para o avião até lá no embarque, né? Depois, então... Zenaide Alves de Oliveira, aposentada. Para lá eu não preciso mais de acompanhante em Salvador. Aí não vou nem solicitar, porque meu filho está por lá. Mulher está sentada em cadeira de rodas. Pessoas atravessam o andar de aeroporto com malas. Ficou com alguma dúvida? No site da ANAC você confere essa e outras regras para viajar de forma segura. Letreiro, anac.gov.br. O Repórter Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever esse e outros programas no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Visite também a nossa página na internet, é tvjustiça.jus.br. Quer enviar uma sugestão de reportagem? Então anote aí o e-mail, é reporterjustiça@stf.jus.br. Obrigada pela companhia, até a próxima e tchau. Créditos do programa. Direção, Tiago Oliveira. Produção, Marcela Luiza. Reportagem, Fernando Muilaerte e Fernanda Tavares. Edição de texto, Fernando Muilaerte. Cabelo e maquiagem, Kelly Matheus. Figurino, Thalita Oliveira. Cinegrafia, Lázaro Filho e Luiz Guilherme. Assistência técnica, Carlos Ferreira e Kleber Leite. Edição de pós-produção, André Eustáquio, Neuber Tavares e Patrick Gomes. Videografismo, Lucas Matias. Núcleo de programação, Rosa Wazen. Núcleo técnico, Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas, Soraya Fonseca. Supervisão, Coordenadoria de TV e Rádio. Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização, TV Justiça 2019. Audiodescrição, Visuáudio. Narração e roteiro, Ana Luísa De Franco.